ódio disso, mas um ódio dessa frase. O preconceito muito estúpido, ou é muito bonita porque sapatão. Uai, sapatão tem que ser feio, meu filho, vai tomar no rabo. Vai tomar no rabo, meu amor. É assim, isso me incomoda um pouco essa coisa, porque assim, eu não vou falar por todas, tá? Eu vou falar por mim. O que me incomoda um pouco da coisa do sapatilha é como se fosse uma... como é que eu vou explicar? É como se ela fosse menos lésbica, sabe? Tipo, pode sabe? ser Tipo, isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu acho que rola uma coisa muito... E aí vem esse tipo de preconceito que você tá colocando, que as pessoas falam, feminino demais, nem acredito que é lésbica. Nossa, se é lésbica, nem parece. Tipo, o que é que tem que acontecer pra eu parecer lésbica, sabe? Tipo, por que eu tenho que parecer lésbica pra você? Por que eu tenho que encaixar no seu olho e você tem que ver, tipo, se você só é lésbica se você for assim, 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 assado, sabe? E... talvez seja uma coisa que... acho que aí cada uma vai ter na sua vivência, vão ter, sei lá. Eu tenho muito um dilema pra mim de... a gente falou e riu, brincou o episódio todo, que eu não me encaixei praticamente em nada do que você colocou. Mas, assim, brincadeira à parte, assim, eu tenho um dilema na vida, assim, de... ao longo da vida como um todo, não só em questões que envolvem o tema LGBTQ, mas de ter uma dificuldade ali de me encaixar nos estereótipos. Eu sempre tive uma sensação de deslocamento na maioria dos espaços em que eu ocupo. E aí, até um determinado momento da vida, aquilo de alguma forma me incomodava. Hoje ainda incomoda em alguns pontos, mas eu tô trabalhando isso muito melhor do que no passado. Mas tô conseguindo trabalhar isso de reconhecer a minha autenticidade e não precisar carregar comigo uma pressão de me moldar de um jeito ou de outro para me encaixar em determinado grupo. E aí, tipo, se eu falo da minha vivência no nosso meio LGBTQ, eu tenho muito uma experiência de vida de que em alguns momentos eu performo um pouco mais de masculinidade, em outros momentos eu performo mais feminilidade. E eu fico ali, caminhando de um lado e pro outro. E tudo bem. E tudo bem. Mas, assim, foi um processo pra eu entender que tudo bem, entendeu? Em alguns momentos eu sentia que, se eu não sou tão masculina quanto elas, então eu não faço parte. Aí, em outros momentos, se eu não sou tão feminina também quanto aquelas outras ali, eu também não faço parte, sabe? E isso é muito cansativo, né? Assim, um pouco é meio cruel, né? Porque a gente já tá, de certa forma, sendo tirado de um lugar de pertencimento, que seria como a sociedade coloca para todo mundo ser heteronormativo. Então você se encaixa dentro do estereótipo não, você se encaixa dentro do conceito que é uma mulher que gosta de mulher, ou seja, tipo, bissexual ou sapatão, mas você tá dentro desse contexto. E aí dentro disso você também tem que se encaixar, tipo, então tem que ser super feminina, tem que ser super masculina, sendo que isso tudo são criações de contexto. Exatamente. Né? E eu acho que, tipo assim, a gente tem que fazer as pazes com a gente mesmo, cada dia mais. E, tipo assim, ser o que você sentir que é pra ser. Só que isso é difícil às vezes, né? Sim. É meio contraditório, porque assim, quando você não se encaixa demais no que eles dizem, não tá parecendo sapatão, mas as pessoas falam, pode ser lésbica, mas não vira homem. Que é super preconceituoso. Sim, demais. Pode... mas então seja feminina. Mas, então seja sapatão mesmo, sei lá o quê. Tipo assim, onde que é que tá você ser você mesmo ali? Isso que eu ia falar, assim, a gente tem que... Eu concordo 300% que a gente tem que fazer as pazes com nós mesmos e tal. E acho que o peso vem desse olhar que vem de fora, com as pessoas botando o dedo na tua cara, falando que você tem que ser assim, pra legitimar a sua vivência como lésbica. Vai tomar no seu cu. Eu tenho que ser do jeito que eu quiser ser, sabe? Só que essa pressão, ela vem... Se ela não vem direta, ela vem de uma forma indireta. E isso às vezes é bem exaustivo, assim, sabe? O processo de fazer as pazes... Não, é mais do que fazer as pazes. É fazer as pazes e conseguir se blindar do que vem do outro, sabe? No sentido de querer determinar como que você tem que ser. Sim. Eu vejo, assim, na minha vivência, né? Posso falar sobre mim.
eu tive uma infância que eu performava muito, tipo, masculino, assim. Então, o que as pessoas dizem, né, que é dito masculino. Então, eu gostava de me vestir com roupa mais de menino, não gostava de nada feminino, usava tudo que caía dentro dessa questão. E eu me sentia bem assim. Só que aí eu fui passando o negócio da adolescência e tal, e aí eu fui para um outro lado que foi ser extremamente feminina. Eu acho que talvez para me proteger por ter sido tão chacoteada por ter essa coisa do estereótipo sapatão. E agora, com 32 anos, que tipo, tem um pouco tempo atrás, mas com 32 anos, eu acho que eu tô conseguindo meio que achar meu equilíbrio das coisas que eu gosto, do campo do feminino, do que se diz feminino, das coisas que eu gosto mais, que é dito masculino. Então, tipo, com 32 anos, tô raspando a nuca da minha cabeça? Tô, porque eu quero. Então, tipo, roupa confortável acima de tudo pra mim, mas eu adoro maquiagem. Então, tipo, eu tô fazendo as pazes com a Letícia da infância, que se sentia muito bem em roupas ditas masculinas. Tô fazendo pazes também com a Letícia, que era super necessário de se afirmar com a imagem, então era super feminina nesse quesito. E tô me encontrando, porque não tem resposta certa, não tem o que ser, sabe? A gente tem que se sentir bem. O resto que a gente brinca com o estereótipo, sei lá o quê, é pra ser divertido, não é nunca pra segmentar, julgar e ter preconceito com as pessoas. Podem usar o anel de coquinha à vontade, gente. mas pegando um pouco disso que você trouxe, eu entendo super, porque foi um bullying que eu sofri bastante na infância também, essa coisa de performar masculinidade. E isso me atormentou ali, né, durante a adolescência e parte da vida adulta também. Eu era bem reativa quando alguém colocava essa coisa de você parece um menino. Eu já vinha na defensiva e não sei o quê. E aí... Eu já meti o socão. Oi? Eu já meti o socão. Assim, é um impulso que vem, assim, sabe? Isso foi marcando, assim, isso foi gerando marcas mesmo, então até eu conseguir ressignificar isso dentro de mim e entender meus momentos em que eu fluo ali, que às vezes eu vou ser um pouco mais masculina e outras vezes que eu vou ser mais feminina. Isso pra mim hoje é muito de boa e é algo que faz parte da minha personalidade e eu tô bem com isso, sabe? Mas é um processo doloroso, assim. E isso eu tô falando de uma vivência que, assim, ao meu ver, ainda tipo, sei lá, eu acho que muita gente vai ter uma vivência semelhante à minha e tal, e é uma camada de sofrimento e de vivência aí que eu acho até muito branda em comparação a outras pessoas que fazem parte do nosso meio e que sofrem preconceitos infinitamente maiores por conta de estereótipos, com né? certeza. Então, assim, eu acho que é uma desconstrução constante de todo mundo, tanto quem não é LGBTQ e tanto quem é, assim, o preconceito dentro do próprio